Olá, hoje o IGTV vai ser sobre representante comercial. Quem está aqui comigo é o Dr. Vinícius, ele é advogado tributarista e vai fazer algumas considerações a respeito da formalização do contrato de representante, algumas questões que são pertinentes ao longo da contratação e principalmente quanto à rescisão contratual. E da minha parte eu vou tentar informar, prestar alguns esclarecimentos sobre quando não é detectada a relação comercial e sim recai aí o vínculo empregatício de um representante comercial. Obrigada, doutor Vinícius, por ter vindo. Eu que agradeço, viu? Boa tarde a todos. Primeiramente eu queria falar que um representante comercial de sucesso é um representante comercial que conhece minimamente seus direitos, né, Ana? É importante. Que ele consiga chegar a um nível de sucesso que vai satisfazê-lo como pessoa, como profissional. Ele precisa conhecer um pouquinho dos direitos que ele tem para conseguir se posicionar diante das relações que acontecem no cotidiano dele. Então, e assim, aí, ele é representante comercial. O que ele precisa fazer para prestar esse serviço? Sim, o objetivo assim, desse nosso encontro é tentar trazer ferramentas para que ele consiga se posicionar nessas situações, que pode ser desde a constituição da empresa dele, que normalmente eles prestam serviço através de uma PJ, até o contrato de prestação de serviço que ele vai fazer com a representada e eventualmente numa indesejada rescisão aí, né? Certo. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre a constituição da empresa dele. Ele obrigatoriamente tem que ter um registro no CORE, que é o Conselho, né, Estadual de Representantes Comerciais. Esse conselho não exige nenhum requisito técnico, né? Eles não fazem nenhuma prova, basta que eles levem a documentação exigida, que eles podem encontrar no site do CORE do estado deles, e paguem a taxa, que é aproximadamente R$500 aí. Sim. E o registro do CORE, inclusive, é um pré-requisito para o exercício da atividade representante comercial, que inclusive tem que estar descrito no próprio contrato de prestação de serviço. Perfeito, né? Perfeito. Existem casos, né, que alguns representantes estão atuando na informalidade, que ainda não tem CORE, mas a gente não recomenda que esse serviço seja prestado dessa forma, porque dificulta eventuais direitos, que ele exercite eventuais direitos que ele tenha junto às empresas representadas, né? Ele fica desprotegido, Ele né? fica completamente desprotegido e fica suscetível a autuações fiscais, né, dessa atividade irregular ou extraoficial, digamos assim. Por parte da análise trabalhista, o não porte de um CORE, ou seja, quando o representante comercial não detém o CORE, a contratante ela se responsabiliza quanto a isso. Então, não ter um CORE é um dos indícios para uma possível declaração de reconhecimento de vínculo empregatício. É claro que tem que ser concomitante a outros 4 pré-requisitos, né? Que é a subordinação, a onerosidade, a pessoalidade, né? Porque existem alguns casos também que o representante subcontrata, terceiriza. Isso não é vedado na lei e muitos contratos também não vedam, porque o representante é uma pessoa jurídica comum. Se ele subcontrata, quebra-se essa relação de trabalho, né, regida pela CLT, e aí você adentra mais especificamente a relação civil. Exatamente. Então é muito importante que ele tenha o CORE, independente dessa relação de trabalho ou não, por mais que ele seja contratado via CLT, mesmo que ele tenha o CORE, isso não vai impedir que seja uma relação de trabalho. Certo. Né? A relação de trabalho, o reconhecimento de vínculo empregatício, são alguns pré-requisitos que eles têm que ser cumulativos. Então não adianta ter só presente, por exemplo, a hierarquia, o representante comercial, por exemplo, ser obrigado a entregar relatórios ou ainda ter controle de jornada.
de fato tem que ter os 4 pré-requisitos para o reconhecimento de vínculo empregatício, que é a hierarquia, a subordinação, a onerosidade, a pessoalidade. Então, com isso é que se vai detectar ou não na Justiça do Trabalho se houve reconhecimento de vínculo empregatício. Mas partindo do pressuposto que o que a gente está falando agora é uma relação comercial, de fato é uma relação comercial, é importante na Constituição do contrato ter essas obrigações, né? Sim. A lei de representação, que é a lei 4886 de 65, ela estabelece em um artigo específico todas as obrigatoriedades que o contrato precisa ter, né? Todas as cláusulas que um contrato precisa ter. Uhum. E aí vai desde as condições e requisitos gerais de representação até a parte da indenização nos casos de rescisão. Então tem a área, a especificação da área, por exemplo, Uhum. se o contrato vai ser exclusivo ou não, Uhum. os produtos especificamente relatados de que vão ser representados ali, Uhum. entendeu? Então, o artigo 27 da lei, ele elenca todas as obrigatoriedades. Eu queria abrir um parênteses aqui também para falar do que não pode ter no contrato. Isso tá? é muito importante. Eu vou falar rapidamente porque são matérias que se a gente aprofundar, a gente demora bastante. Uhum. Mas, por exemplo, existe uma cláusula chamada del credere, que já está bem familiarizada aí pelos representantes, que obriga ao representante a pagar, por exemplo, por uma inadimplência do cliente. Uhum. Essa cláusula é nula, ela não pode ocorrer. Tem também a cláusula do parcelamento da rescisão durante a vigência do contrato. Sim. O STJ já determinou que essa cláusula é nula. Por quê? Porque a rescisão, a indenização vinda da rescisão, ela visa estabelecer um equilíbrio, uma segurança. Proteger o elemento surpresa da rescisão contratual, Exatamente, né? exatamente. Então, se você começa a pagar a rescisão mês a mês, você quebra essa segurança, porque o representante fica suscetível a ser pego de surpresa no eventual rescisão. E não foi essa a intenção do legislador, né? Exatamente. A intenção do legislador é trazer essa segurança, é trazer esse acolhimento aí do ordenamento jurídico ao representante. E tem uma questão ainda muito pior. Quando a rescisão se dá por causa do representante, nesses casos, a representada se sente no direito de cobrar de volta. Então, além dele não receber uma rescisão, ele ainda vai sair num prejuízo de ter que pagar os valores que elas adiantaram, né? E tem ainda a última, que não pode constar, mas consta muito e a gente tem encontrado alguma resistência do judiciário, é a cláusula de eleição de foro. A lei é clara ao falar que o foro competente para julgar as relações de representação comercial é do representante. Então, o foro seria o local para ajuizamento de uma possível processo para se discutir, né? Exatamente. E aí o contrato não pode ter eleição de foro. Mas tem. Tem. E o judiciário tem sido resistente no sentido de não interpretar isso. Eles querem interpretar para ver se existe uma hipossuficiência efetiva e aí sim eles estabelecem o foro no domicílio do representante. Entendi. O que, a nosso pensar, é uma desproporcionalidade também, porque a lei é muito clara falando. É o judiciário legislando, né? Exatamente, o ativismo, né? exatamente. É uma coisa que a gente rechaça como cientista do direito, porque a lei fala explicitamente. Então, são muitos pontos que aparentemente estão descritos na lei. A lei não é muito extensa. Não. Mas, apesar do tema ser representante comercial, fica um alerta, não só para os representantes comerciais, mas também para as empresas que contratam representantes comerciais. É importante ter o conhecimento da lei, saber quais são os limites, as condições que podem ser, sim, negociadas, as cláusulas que não podem ser negociadas de forma alguma, para as empresas que contratam os representantes comerciais, para não desdobrar aí num possível reconhecimento de vínculo empregatício, e para os representantes comerciais, para ter uma proteção maior na sua relação comercial, né? Perfeito. Então tem que saber direito,
tem que buscar informação na lei de representante comercial e tem que ter conhecimento de quais cláusulas estão sendo pactuadas no contrato de representante comercial. Porque muitas vezes o contrato é estabelecido sem muita técnica, né? E muitas vezes é imposto também, né? Sim, existe uma questão de coação muitas vezes, às vezes o contrato vai sofrer um aditivo e vem essas cláusulas nulas ou anuláveis no próprio aditivo para o representante poder continuar trabalhando, né? Então a gente se depara com muitas situações e a gente está aqui para tentar trazer essas ferramentas aí para o representante, pelo menos saber o que ele pode, pelo que ele pode brigar, né, com as empresas representadas. O limite, assim, que eu percebo que é mais tênue quanto a identificação de uma relação comercial ou a caracterização de um vínculo empregatício é quando o representante comercial ele não detém de outros empregados ou outros prestadores de serviço para realizar o serviço, ou seja, quando ele somente faz a prestação de serviço, quando há uma pessoalidade direta, apesar de ter um CNPJ, existe essa obrigatoriedade de ser somente ele prestando serviço. E conforme na legislação trabalhista preceitua-se um dos pré-requisitos para o reconhecimento de vínculo empregatício, a pessoalidade, eu percebo que geralmente quando há realmente o pedido de vínculo empregatício é quando o representante comercial executa as atividades de forma pessoal, só ele É obrigatório que ele desenvolva as atividades, ele não pode colocar um preposto. Exatamente, apesar não pode subcontratar ninguém. Exatamente, apesar de com algumas alterações que a CLT e algumas leis tiveram a partir de 2017, o fato de ser terceirizado um serviço em que nesse serviço há o apontamento de exclusividade, não caracterizar vínculo empregatício, tem que ficar um alerta para realmente perceber se, além da pessoalidade, os outros 3 requisitos do reconhecimento de vínculo empregatício estão presentes. Porque realmente a proteção na justiça do trabalho ela é muito maior do que na relação civil. Então fazer essa linha de corte é bem bacana. Esses outros requisitos da relação de trabalho você pode detectar, por exemplo, numa exigência de metas, né? Sim, emissão de relatórios, exigência de horários para trabalhar. Então, são relativamente fáceis código de conduta, de analisar, com clientes. Apesar de a gente ter uma resistência aí também das representadas em querer estabelecer esse vínculo, né? Sim. Mas a gente consegue detectar com uma certa facilidade porque são comportamentos reiterados, né? São praxes das representadas muitas vezes. Então, recapitulando, para prestar um serviço e contratar um representante, precisa ter o contrato formalizado. Perfeito. Né? Tem que seguir a lei de representante comercial. Exatamente. E tem as cláusulas que não devem constar em contrato. As cláusulas não devem constar, tem que ter o core, né? Tem que ter o core. E, inclusive, é recomendável constar no contrato de prestação de serviço que haja uma fiscalização por parte do contratante quanto à atualidade do core, porque o core você precisa pagar uma anuidade para que o representante comercial tenha autorização, esteja habilitado para prestar esse serviço. Se o contratante não faz essa fiscalização, ele assume para si o risco, né? E realmente pode ter aí um desdobramento trabalhista. Um desdobramento trabalhista, então tem que ficar bem atento. Sim. Agora eu acho que a gente podia entrar um pouquinho nessa parte da rescisão, né? Nossa, muito importante. Que é bastante importante, a gente tem 3 modalidades aí de rescisão que merecem nossa atenção. E a primeira delas é quando o representante pede para sair. Certo. Né? Como é que funciona? Nesse caso, a gente recebe muitos questionamentos falando, poxa, eu estou precisando sair, mas eu quero saber se eu tenho direito à indenização. Gente, vamos lá. A indenização, ela serve para indenizar o representante que tem expectativas de recebimentos futuros. Ou seja, ele está ali desenvolvendo um bom trabalho e tem expectativas de continuar desenvolvendo esse trabalho, faz planejamentos para aqueles valores que ele vai receber futuramente
e aí é mandado embora abruptamente. É uma proteção que o legislador dá, olha a minha Exatamente. surpresa. E aí ele tem direito a receber indenização. Só que se ele pretende sair, quer sair da empresa, parar de prestar o serviço, no caso, ele não tem expectativa nenhuma de recebimento futuro. Então ele não precisa ser indenizado por essa ausência de expectativa. Exatamente. Além de estar na lei, é razoável. Exatamente. O outro caso é quando o representante comercial comete alguma falta descrita no artigo 35 da lei, que é a dispensa por justa causa. Pode ser chamado de dispensa também, né? Sim. E aí, que é um rol exemplificativo, ela não esgota todas as modalidades de atos que o representante não pode tomar, mas ela explica bem quais os comportamentos que o representante não pode ter, porque senão ele pode ser mandado embora sem qualquer pagamento de indenização. É possível que no contrato tenha um rol de, vamos dizer assim, obrigações que o representante tenha que ter e não cumprindo, não adimplindo, recairia uma justa causa? Sim. É comum no mercado ter esse tipo de contrato, ter essas cláusulas? Como eu informei aqui, é um rol exemplificativo, porque ele não esgota. Existem representações com situações específicas em que a representada pode delimitar um comportamento. Olha só, se você fizer isso, é muito prejudicial para o meu ramo, por exemplo, esse tipo de atitude. Então, se você cometer, a gente vai se resguardar no direito de mandar embora. Está em contrato isso, que é a legislação entre as partes. Por exemplo, uma concorrência direta, existe uma concorrência direta. Exatamente, representar duas empresas do mesmo ramo, com o mesmo produto. Sim. São coisas assim que... Atuar numa área territorial da qual ele não foi delimitada no contrato. Invadir uma área de um outro representante. Mas isso tem até existe até um direito do representante que está delimitado na área de receber aquela comissão. Né? O representante que atua fora da área ele é penalizado duas vezes, né? Porque ele não tem direito à comissão daquela área e ainda pode ter o contrato rescindido por desobedecer aí as regras da empresa. Né? Eu já vi um contrato uma vez que quando o representante faz a captação do cliente, ele recebe uma porcentagem. Isso é possível também, né? É possível. Mas já é uma condicionante. É possível, mas é uma possibilidade via contrato. Sim, normalmente as empresas normalmente se restringem muito ao que a lei pede e às vezes ficam aquém ainda da lei. Né? Então, contratos rasos, né? Exatamente. Normalmente é a empresa que formula esse contrato e vira quase um contrato de adesão. Né? Se você quiser, bem, se não quiser, eu vou achar outro que queira. Entendi. E a última modalidade é quando o representante é dispensado por vontade da empresa, sem justa causa, sem ter causado qualquer problema, né, que ele tem sim direito a uma indenização. Essa indenização está descrita aí no artigo 27, inciso J da lei, que fala que ele tem uma indenização mínima de 1/12 de todas as comissões que ele auferiu durante todo o contrato. Como é que é feito esse cálculo para o pessoal entender? Vamos lá. Eles têm que somar todas as comissões durante todo o período. Se ele prestou serviço durante 5 anos, por exemplo, são 60 meses. 10 anos, 20 10 anos. 10 anos, 20 anos, 30 anos. Nossa. Então eles vão somar todas essas comissões, Sim. vão chegar ao final, dividir por 12, e esse vai ser o valor da indenização que ele tem. Tá? Paralelamente, ele tem também direito a uma indenização do aviso prévio, que ela é calculada... Por causa do elemento surpresa. Exatamente. Que ela é calculada da seguinte maneira: eles somam os 3 últimos meses e dividem por 3. É 1/3 dos 3 últimos meses. Uma média dos últimos 3 meses. Exato. E ainda tem direito ao saldo de comissões do mês que ele trabalhou ali, do último mês. Entendi. Né? Interessante a gente fazer um paralelo aqui, é que existe uma prática muito corriqueira das empresas reterem 15% de imposto de renda nas rescisões, no pagamento da indenização. Nossa, mas é indenização. Exato. Não deveria incidir em imposto de renda. Perfeito raciocínio, perfeito. Porém, eles recolhem à União esses 15%,
porque tem medo, né, de ser autuado depois. Às vezes por orientação do contador. Sim, né? muitas vezes por orientação do contador, porque a lei de tributação federal realmente fala que tem que ter essa retenção, mas ao mesmo tempo estabelece uma cláusula isentiva. Sim. Então essa ambiguidade que a lei dá já foi matéria de apreciação do STJ, já está pacífica essa matéria. Nossa. E esse desconto é indevido, essa retenção é indevida e esse recolhimento, nesse caso, é passível de restituição. Então, os 15% em cima de 1/12 de tudo que foi recebido em relação a essa comissão, que é, na prática, direcionada a imposto de renda, não é devida. Não é devido. Ele deve ser pago direto ao representante. Falando agora para as empresas, você não precisa reter esse valor e pagar a União através do DARF. Você pode pagar direto ao representante. Uhum. Você não vai ser autuado. Se for, você tem matéria de defesa, que já está pacífico. Entendeu? E pode administrativamente também pedir um parecer, né? Sim, sim. Isso é uma prática que, infelizmente, poucas empresas, poucos advogados e contadores fazem, mas é possível previamente já solicitar um parecer sobre essa matéria, que você não vai fazer a retenção equivocada, né? Perfeito, Ana. Então, é uma prática muito reiterada porque por ausência de informação. Claro que existe a ambiguidade, claro que o contador vai tentar fazer o melhor para o cliente dele e vai se precaver a uma possível autuação, mas isso causa um prejuízo ao representante que fica sem receber uma parcela da rescisão dele. E é um passivo aí que, caso ele ajuize, além dessas verbas devidamente atualizadas, vão existir aí os honorários sucumbenciais, custos processuais e outras verbas que ele for discutir. Então há um risco, né? Então, das duas partes precisam ficar bem atentas, tanto o representante comercial, porque 15% de uma parcela significativa, quanto as contratantes pagando indevidamente para a União. Sim, exatamente. Então, acho que basicamente é isso que a gente trouxe. Tem mais uma pergunta. Claro. Em relação a essa rescisão, o que preventivamente a empresa pode fazer e o representante? Preventivamente, a empresa pode pedir essa manifestação, esse parecer administrativo perante a União. E o representante, o que ele pode fazer? Ele tem que pedir algum documento, algum comprovante para se precaver, para já ter uma documentação hábil, caso haja uma necessidade de judicialização? Nesse caso, por exemplo, se houver a retenção pela empresa e o pagamento, como esse tributo é um imposto de renda retido na fonte, ele é retido na fonte pela empresa representada, mas é recolhido em nome do representante ou da sua pessoa jurídica. Então ele tem direito ao acesso, direito de acesso a esse documento, porque é a comprovação de que ele está contribuindo. Né? E ele pode pedir como assim para a empresa? Ele deve pedir diretamente para a empresa, porque é ela que vai efetuar o recolhimento. Ou seja, empresa, você está retendo 15% para pagar imposto de renda. Eu quero o comprovante que você pagou. Empresa, eu quero também a rescisão para demonstrar que esse valor foi referente à retenção de imposto de renda na fonte decorrente da indenização. E aí, se não for entregue, mandar um e-mail, uma notificação. Exatamente. Se documentar, né, para poder, quando for pedir esse valor de volta, você tem uma comprovação de que você já tentou. Né? Que você já se esforçou para conseguir esse comprovante. É sempre importante, tanto o contratante quanto o representante comercial, estar junto, solicitar uma orientação de um profissional da sua confiança, um advogado ou um contador. Até o contador mesmo, né? Para que haja uma segurança da forma como vai ser solicitado, quais são os termos que devem constar no e-mail, na notificação, porque a ideia não é polemizar, mas sim exigir um documento que é de direito do representante comercial, que muitas vezes por falta de informação ou informação indevida, que é pior ainda, né? A empresa contratante se esquiva de conceder esse documento, que só piora a situação, né? Exatamente. Às vezes a empresa fica com medo de sofrer uma ação judicial com esse documento que ela vai fornecer.
Mas lembrando que eventual ação judicial para pleitear essa restituição dos 15% não é contra a empresa, mas contra a União que já recebeu esse valor. Ela é detentora, ela está na posse desse valor. Sim. Então a ação é contra a União. Então não há que ter medo de conferir ou entregar os documentos decorrentes da rescisão ao representante. É um direito que é dele. Né? Esses esclarecimentos, caso haja efetivamente a retenção, mas na ótica de direito civil, ou seja, caso efetivamente tenha uma relação comercial. Mas se não tiver uma relação comercial, ou seja, se tiver efetivamente um vínculo empregatício em que o representante comercial ele tenha elementos que possam comprovar que ele de fato não era um representante comercial, ele era empregado, esses 15% podem ser reavidos na Justiça do Trabalho, assim como outras verbas. Diretamente na Justiça do Trabalho, exatamente, através da ação. Exatamente. Então, né? É importante que o representante comercial tenha acesso aos seus direitos, tanto o contrato mesmo de representante comercial, quanto os seus direitos trabalhistas, para poder identificar e ao longo da relação de relação comercial ou relação de emprego, ele possa identificar e procurar um profissional de sua confiança, um profissional competente para dar a orientação devida, porque cada caso é um caso, sim, né? Então, hoje em dia, principalmente com a sucumbência recíproca, antes de ajuizar uma ação, tem que ter muita segurança no que vai ser solicitado, sim, tem que ter efetivamente orientação correta e precisa, né? Muitas vezes a empresa retém e não recolhe a União, fica com dinheiro para ela, aí a ação não vai ser contra a União, vai ser contra a empresa. Eu ia ponderar isso. Né? Muitas vezes recolhe a menor, a maior, então é importante fazer uma análise mais técnica, né? Através de um profissional de sua confiança, um contador, um advogado, enfim, que esteja próximo aí, né, da relação que você desenvolve, para entender quais são os direitos efetivos que você tem, se você tem mesmo, né? E entender quais atos você pode adotar, não pode, eu acho que isso é muito importante. Muito bom, muito esclarecedor. Vinícius, então, passa pra gente o seu Instagram, sua mídia social. A gente está desenvolvendo esse trabalho de informar o representante através do nosso site, que tem bastante conteúdo, que é o www.repcominfoco.com.br, fazendo menção ao representante comercial em foco, né? E o nosso Instagram e Facebook, que é o @repcominfoco também. Então, para maiores esclarecimentos, é só enviar a mensagem que a gente vai estar respondendo ou acessar o e-mail repcominfoco.com.br ou Instagram e Facebook. Instagram e Facebook. Foi ótimo. Certo. Ana, obrigado pela companhia e pelo bate-papo. Muito esclarecedor. Até mais. Boa tarde. Jornal Nacional. Agora eu acho que ficou bom.